Ouvintes, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua segunda vinda, assim propriamente dito, deveria nos sensibilizar de tal maneira que nós vivêssemos como que saindo faíscas de bigorna, foi a expressão do profeta, cheios do Espírito Santo. Essas faíscas querem dizer gentileza, amor, paciência, piedade, fé, virtude, temperança, conhecimento de Deus, e tratarmos uns aos outros com tanta caridade, com tanto amor. Você sabe que quanto mais a pessoa sabe, mais ela se torna responsável pelos que não sabem. Mas ela se sente responsável pelos que não sabem. Saber é bom, mas disse Salomão que causa até enfado o muito saber. E Jesus disse: a quem mais é dado, mais é exigido. Então, saber do que está acontecendo, do que está para acontecer, do que tem acontecido no presente século, nos responsabiliza de tal modo e nos causa até cansaço, enfado, desespero. Porque aquele que sabe está responsabilizado pelo que não sabe. Se você sabe que aquela ponte rodou ali na rodovia, então você automaticamente está responsabilizado a avisar outros veículos que vêm ali naquela estrada, naquela rodovia, conduzindo famílias, ônibus coletivos, não é? E você se sente responsabilizado de dar avisos, porque caso contrário, você sabe que muita gente vai morrer, e você sabendo que eles iam morrer, crianças, mães e pais, se você viu que aquela ponte caiu, rodou, e não avisou, logo quebra galhos de árvores, joga na rodovia com distância prévia, não é? Assim que dá para os carros frearem, serem avisados. O profeta desta era diz: eu não estou contra as pessoas. Não. Mas que tal, irmã? Que tal, irmão? Se você me visse descendo ali naquele rio, Ohio, num barco bem tranquilo, descansado, dormente ali, e você soubesse que eu estava me aproximando de uma catarata, de uma cachoeira muito grande, então você faria tudo, gritaria, lançaria outro barco, iria atrás de mim. Se eu não quisesse atender, você me daria uma sacudida, faria tudo até para me desmaiar, se eu resistisse, e jogar dentro de seu barco e me salvar. É o desespero, é a angústia daqueles que sabem, daqueles que têm visto por revelação divina o abismo que está diante do mundo. A grande cachoeira que está aí, os homens dormentes, deitados em berços esplêndidos de pecado, as mulheres, as crianças e as pessoas em seus barcos, em suas denominações, crendo que tudo vai bem, e quando o abismo está ali na frente. Então, quem sabe, torna-se responsável pelo que não sabe, e daí então o nosso desespero.
Mas o que sabemos nós mais do que os demais? Nós sabemos que Jesus vai voltar. Mas todo mundo sabe. Isso é o que mais se prega. A escatologia é uma matéria controvertida, mas, de todos os modos, a volta de Jesus está sendo pregada. Sim, amados, isto é verdade. Nós concordamos. Mas como na primeira vinda de Jesus dependeu de revelação, dependeu de um precursor, dependeu de um dedo indicador para que as pessoas soubessem que era ele, o prometido, era ele aquele que era cantado nas sinagogas, pregado nas sinagogas, era ele a esperança do mundo de então, era ele a esperança do seu povo, era ele a resposta de suas súplicas, era ele a resposta de suas lamentações. Sim, meu Deus. Como nós sentimos tão perto, tão dentro daquela mesma circunstância daquele dia. João estava na terra. O anjo da aliança prometido em Malaquias 3, versículo 1, estava ali. O anjo da aliança. Porque os profetas durariam até João, bem como a lei. Mas eu te digo, e pergunto, a lei acabou? Não, a lei é imutável. A lei é como Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim também, os profetas não acabaram. Mas ali estava um anjo da aliança, de uma dispensação para outra. Até ali ela durou. Até ali foi João. E João estava ali. Vamos nos transportar através do tempo, em memória, em pensamento, em espírito, para aquela hora, para aquele momento em que João estava na terra. Vamos, ouvintes, meditar no cumprimento das Escrituras sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em São Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante, nós encontramos Jesus sendo expulso de Nazaré. Mas por quê? Foi expulso de Nazaré Jesus, o Filho de Deus? Que povo mau, que povo perverso, que revolta nos causa nesta hora. Se Jesus chegasse aqui hoje em pessoa nesta cidade, fariam palanques para ele, banquetes com centenas e centenas de pratos diferentes, forrariam as ruas com palmeiras, com coisas bonitas, enfeitariam. Jesus é expulso de Nazaré. Mas por quê? Por que Jesus foi expulso de Nazaré? Leia São Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, e vocês compreenderão, entenderão melhor o que nós estamos meditando. Ali estava ele. Ali estava João. Ali estava Jesus. Ambos desejados. Ambos almejados. Ambos como resposta das aspirações.
ambos como respostas das orações e das lamentações. João foi lido, foi estudado, foi pregado nas sinagogas. O anjo da aliança, Malaquias 3. Oh, quando este anjo vier, logo o Messias aparecerá. Ele será aliança. Ele fará aliança. Mas ali estava João. Ali estava Jesus. Ali estavam os dois. Um olhando para o outro. Dentro do Jordão. E todas as escrituras se cumprindo. No seu determinado dia. E os homens com as Bíblias nas mãos. E os homens mandando ler a Bíblia. Os homens fazendo estudos bíblicos. Se naquele tempo houvesse rádio, eles faziam séries de perguntas pelo rádio, com o pretexto sincero, honesto e bom das pessoas aprenderem a Bíblia. Fariam maratonas, dariam prêmios e demais coisas, incentivariam as pessoas a lerem a Bíblia. Se naquele tempo houvesse televisão, eles fariam a mesma coisa através da televisão. Mas ali estava o cumprimento do que eles estavam lendo, do que eles estavam ensinando, do que eles estavam pregando, e eles não podiam ver. Hoje tem-se cumprido estas escrituras em vossos ouvidos. Resultado, ele foi expulso de Nazaré. E o que deram a João? O que fizeram com João? Bom, nós viajamos através dos séculos e fomos quase 2000 anos atrás. E censuramos e criticamos aqueles que expulsaram a Jesus de Nazaré. Aqueles que amputaram o pescoço de João, aquela mulher que representa uma igreja adúltera casada com o poder mundano, e sua filha representando os sistemas, cortando o pescoço do profeta, odiando o profeta, odiando a sua mensagem. Fomos lá quase 2000 anos atrás e revivemos isto. E ficamos chocados. E ficamos até revoltados. Porque aquele povo era cego, não é possível. Mas agora vamos tomar o tempo, as asas do tempo, e viajemos através das eras da igreja, e cheguemos agora onde estamos novamente. Está prometido que ele voltaria. Está prometido no mesmo livro que prometeu João, está prometido Elias novamente para esta era, o precursor da segunda vinda. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Está prometida a vinda do Senhor para esta era em que estamos vivendo, porque Jesus não disse o dia nem a hora. Como os médicos não podem darem a data certa do parto, o dia e a hora exata. Eles dão apenas a data provável do parto. Jesus não disse o dia nem a hora, mas deu os sinais. A mulher conhece os sinais. Ele disse como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E basta você ler a Bíblia para você ver que como foi nos dias de Noé, nós estamos exatamente aí naqueles dias. Como foi nos dias de Sodoma, estamos a mesma coisa. Se você ler, você vai ver que os dias não são diferentes daqueles dias de Sodoma e de Gomorra. E para a vergonha nossa, o profeta disse que se as mulheres sodomitas ressuscitassem hoje, elas teriam vergonha das mulheres chamadas cristãs deste século.
teriam vergonha por causa da maneira que a mulher de hoje está se portando, se vestindo, se conduzindo. Agora Jesus diz que como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também seria nos dias do Filho do Homem. Nos dias de Noé, houve um justo. Houve uma salvação apenas. Nos dias de Sodoma, houve um Abraão separado dela. Houve um justo Ló que chorava, que se angustiava. Nos dias de Sodoma. Hoje há o Filho do Homem, manifestado na terra, através do Logos de Deus, a mesma coluna de fogo, tem vindo novamente. E se desse tempo, daqui uns anos, muita gente iria canonizar o profeta desta era como santo, ia propor a sua canonização. Daqui uma centena de anos, quando descobrissem pela história o que ele fez, os milagres poderosos jamais vistos na terra, que Deus realizou através dele, então diz, esse homem era santo. Vamos canonizá-lo, vamos adorá-lo, vamos citá-lo nos púlpitos, e assim por diante. Mas nunca podem ver o cumprimento das Escrituras no seu devido tempo. Ver o cumprimento das Escrituras no passado, meus ouvintes, é bom, mas não é tudo. Nos conscientizando, não vale nada e talvez é pior. Conhecer o cumprimento das Escrituras no passado e conhecer o cumprimento das Escrituras no futuro é o que a falsa igreja sabe a respeito de Deus. Mas conhecer o cumprimento das Escrituras no seu presente dia, ela não pode fazer, porque ela teria que dizer, um dia em Kentucky nasceu um menino numa casa de pau a pique, e uma luz, o Logos de Deus, pousou 3 dias visivelmente sobre sua cabeça. E esse menino cresceu, aos 7 anos Deus o comissionou, e esse virou um moço, e esse foi o profeta Elias que veio para revelar os 7 selos. E eis aqui a sua mensagem, mundo, e poria sua mensagem na televisão, no lugar das novelas perniciosas. Poria sua mensagem nos jornais, apregoaria nas praças, tiraria o monumento de Bíblia e poria a mensagem da Bíblia ali. Tiraria a matéria e poria o Espírito. Se ela pudesse reconhecer o cumprimento das Escrituras no seu dia, ela não teria crucificado a Cristo. Se ela pudesse reconhecer o cumprimento das Escrituras em seu dia, ela não teria rejeitado o profeta de Deus. Ela não crucificaria Cristo novamente. Hebreus 6. Para eles não há salvação, porque novamente têm pisado no sangue de Cristo. Provaram na verdade do dom celestial, mas não há salvação. Não há salvação para esta mulher, para esta igreja adúltera e para suas filhas, porque elas não podem ver o cumprimento das Escrituras em seu dia. Antes, elas se revoltam e se levantam contra aquele através do qual as Escrituras se cumprem. Antes, ela expulsa Jesus de Nazaré. Antes, ela expulsa o Espírito Santo. Mas isso não acontece com a Maria, isso não acontece com o Pedro, isso não aconteceu com o ladrão crucificado do lado direito, isso não acontece com você,
Isso não acontece com a noiva eleita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, eu peço a Deus, ó Senhor, fortalece o teu povo na fé para prosseguir esta jornada de quem tem visto o cumprimento das Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.